todos, a todes. Feliz por estarmos juntos outra vez em mais um episódio do Jornada dos Mestres, que hoje traz a reflexão para nós de por que a gente ama um e come o outro. E quem poderia ajudar a gente nessa reflexão, se não a Lari Maluf, que para mim é uma inspiração pessoal, uma amiga, um símbolo de feminino forte, leve, despojado, uma pessoa que eu confio e que além de tudo isso ainda tem uma fala tão pronta, uma fala tão amorosa, uma fala tão necessária para que a gente possa despertar e fazer conexões que beneficiem todos os seres, para que a gente possa amar todos e comer nenhum. Chamo a Lari aqui para que ela possa participar com a gente. Só um momentinho. A Lari chegando. E agradeço a todos vocês aqui. Oi, Paty! Querida! Boa noite! Boa noite, amada! Te agradeço, já entrei sem graça já com esses elogios. É a verdade verdadeira. Que bom! Muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu também estou bastante contente, Lari, e quero dizer aqui que fiquei ontem, quando a gente compartilhou brevemente, né, de toda essa iniciativa, a gente poder ver esse nome veganismo estampado em estações de metrô, a gente poder colocar essa reflexão para fora da internet, porque obviamente dentro das redes sociais a gente tem falado bastante, a comunicação é livre. Mas quando a gente fala de espaços de propaganda, e espaços de propaganda que muitas vezes o pequeno empresário não tem condições de bancar, e essa reflexão ali posta, isso realmente, ou seja, é um suspiro, a gente que lida com tudo que você sabe, que você acompanha bem de perto no nosso dia a dia, que lida com tudo, é uma luz no fim do túnel, vai falar, nossa, tem coisas acontecendo e existem pessoas trabalhando para isso, e que grande alegria que a gente pode perguntar, questionar, trocar com essas pessoas que você representa aqui. Você poderia falar um pouquinho a respeito de quem você é, além de ser voluntária do Santuário, encontrar tempo para sempre responder minhas notas, criar os flyers, estar sempre de bom humor, ser incrivelmente linda por dentro e por fora. Você poderia me falar, assim, além disso, ou seja, onde mais a Larissa atua? Vou começar em 82, então, não, brincadeira. Paty, bom, hoje eu sou coordenadora de comunicação da Sociedade Vegetariana, voluntária do Vale da Rainha, com muito amor, gratidão, amo vocês. Rancho dos Gnomos, aqui em Limeira, onde tudo começou, não foi em 82, mas foi em 2012, que eu iniciei como voluntária de uma ONG de proteção animal aqui, mais voltada para pets, que é a Alpa, e onde eu atuo como voluntária até hoje, que por meio dela a gente começou a organizar uma feira vegana, que é o Limeira Veg, que a gente chegou em 5 ou 6 edições antes da pandemia. Então, no momento que eu me vi dentro do veganismo, eu comecei a querer ajudar mais, a fazer parte. É uma coisa que eu acredito que todo mundo possa fazer um pouquinho, sabe? Dentro do seu tempo disponível. E eu me encontrei conseguindo ajudar várias frentes diferentes. E eu me tornei vegetariana, na verdade, em 2013. Eu me tornei vegetariana por causa da Segunda Sem Carne e da atuação nessa ONG. Então, em determinado momento, a gente resgatando pets, a gente começou a se deparar com outras frentes, de ir em abatedouro clandestino com a polícia para poder fazer o boletim de ocorrência. E ali você não tem mais para onde correr, a não ser fazer essa ligação, que é a ligação da campanha, né, dos pets, dos animaizinhos que a gente tem em casa, com porcos, bezerros e galinhas, enfim, todos, peixes. E isso foi em 2013. Eu ainda não entendia e nunca tinha feito essa conexão do bezerro, da vaca. O meu irmão, minha cunhada e minhas sobrinhas, eles se tornaram veganos nessa mesma época, da noite para o dia. E sem nenhuma vivência com a causa animal. E eu olhava para eles e eu falava, nossa, que radicais, né? Mas ela sabe cozinhar, deve ser por isso. E eu
comecei a vivenciar isso junto com eles, até que em 2015, eu acho que era no Facebook, eu vi um vídeo de um desafio que chama Challenge 22, que é tipo o desafio 21 dias sem carne que a gente tem aqui no Brasil, que é um desafio vegano. E eu falei, vou me inscrever. E daí tinha um grupo privado no Facebook, eu falei, eu vou participar. No primeiro dia, Paty, que eu estava lá no meu Facebook, desceu no meu feed um vídeo deles, que é o vídeo que eu tenho na minha bio até hoje, porque eu acho um vídeo muito poderoso. É um vídeo de 2 minutos, não tem cena forte, né? O forte da cena, ele é muito forte, porque é o nascimento de um bezerro. Então ele tem uma mensagem forte. E daí vem uma pessoa e tira aquele bezerro. E ela grita. E a pessoa coloca ele ali num lugarzinho privado, né, para não criar músculos. É um vídeo silencioso que aparece uma frase no final de se esse bezerro for macho, ele vai ser um vitelo, vai servir de carne de vitela. Se for fêmea, é uma outra vaca que vai ser inseminada a vida toda. E aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça naquele dia. E eu falei, eu não preciso do desafio, eu não vou nem participar do dia 1, eu virei vegana agora. Acabou tudo. E naquele dia eu me tornei vegana, não lembro que dia era, mas eu me tornei vegana. E esses dias, Paty, eu estava fazendo uma live com a Tayara, que é uma querida, e sabe aquele quartinho dos fundos que a gente guarda de lembranças na cabeça, que você não acessa nunca, e um dia ele explode, assim, foi durante a live com ela. Eu lembro que eu tinha uns 20 anos e eu fui passar um final de semana numa fazenda com um ex-namorado na época e a gente queria ver os cavalos. Vamos ali ver os cavalos. E daí o tratador que estava por perto, ele falou, vai por ali, mas cuidado, porque aquela vaca, ela tá muito brava, porque acabaram de separar ela do bezerro. Paty, eu falei assim, tá bom. E fui. Nada, caiu nem 0 fichas naquele momento para mim, que na live, quando eu falei isso para ela, eu pensei, caramba, eu em nenhum momento passou pela minha cabeça me perguntar por que essa vaca tá brava, por que estão separando o bezerro, e não, a gente foi. Então, tudo que eu vivenciei nesses períodos da minha vida, até eu me tornar vegana, é o que eu tento passar para as pessoas de uma forma acolhedora e amorosa, porque para mim demorou 30 anos para eu virar vegetariana, 33 para eu virar vegana. Então, eu entendo que as pessoas ela têm os seus caminhos e elas precisam que a informação chegue, né? A gente vive num mundo hoje que a informação é elitizada. Então, a gente precisa levar, seja pelo metrô, seja por um bus door, por um cartaz no poste, pela rede social, mas precisa atingir todo mundo. Exato. E eu noto, Lari, que, por exemplo, em rede social, por mais que a gente tenha alcance, por mais que a gente fale a respeito disso, que a gente tenha perfis veganos e tudo isso que a gente sabe, ainda assim existe uma inteligência digital, vamos colocar aqui esse nome dessa inteligência digital como algoritmo. Então, a pessoa que eventualmente vai estar nesse metrô, a pessoa que eventualmente vai estar fora e vai se deparar com essa reflexão, pelo algoritmo, nem sempre ela vai cair numa página de conteúdo vegano que vai mostrar a mestra vaquinha sendo separada do seu filho. Exato. E aí que eu vejo a importância realmente da gente ter esse tipo de informação estampada, onde a gente não depende do algoritmo em si, ou da inteligência, ou da manipulação, do que quer que seja que esteja acontecendo a nível virtual ou digital. Simplesmente exposto, para que as pessoas possam, essa campanha ela é muito assertiva do ponto de vista de que você não precisa pensar muito, tá ali a imagem, então você consegue ver exatamente o que está acontecendo um e outro, existe a relação automática daqueles que a gente ama, e então essa lacuna aberta de, mas peraí, por que eu faço isso? Né? Ou seja, por que a gente faz isso? E dentro dos teus estudos e da tua busca e dessa tua ânsia, que é minha também e de tantos outros que estão aqui com a gente na live, tenho certeza, da equipe do Santuário, o que você poderia falar para nós para que a gente pudesse disseminar essa informação, para que a gente pudesse acolher pessoas? Porque eu noto que tem pessoas que aí acendem essa chama de falar, nossa, mas é mesmo, por que eu faço isso? Como que, na tua opinião, a gente pode orientar essas pessoas, falar com essas pessoas, abrir diálogo com essas pessoas, para que essa visão seja mais lúcida e a gente parta para um momento de transformação como você partiu e tantas outras pessoas também? Paty, tem uma frase que eu gosto muito e que eu levo em todo conteúdo que eu quero passar, que é que o óbvio precisa ser dito.
O óbvio, muitas vezes, ele é óbvio para mim e agora. Então, ele nem sempre foi. E eu percebo pela dificuldade das pessoas que o meu óbvio para elas ainda está muito distante, como um dia ficou distante para mim. Então, eu bato muito nessa história do bezerro, porque eu sei que muita gente faz a conexão entendendo que ela teve um filho, né? A ovelha, a cabra, a búfala. Então, a gente ainda tem que citar os outros, porque, querendo ou não, o consumo de leite de vaca ainda é maior, mas as pessoas, então não vou consumir o de vaca, mas eu vou consumir o de cabra. Exato. E não, a gente também precisa dizer que a mestra cabra, ela também é uma mãe. E então teve uma época do meu Instagram que eu mostrava muito o problema. Então mostrava o vídeo, mostrava o resgate, mostrava o que aconteceu. E um dia eu percebi pelo comentário de uma pessoa de que mostrar o problema é bom, e que bom, temos muitas pessoas mostrando o problema, mas a gente também tem que dar ferramenta, tem que mostrar. E aí é mostrar para todos os públicos, desde aquele que vai consumir o industrializado, porque ainda não vai fazer sua maionese de aquafaba, de couve-flor, como aquele que precisa de uma comida acessível, de uma comida fácil, de um comfort food, né? Então é o arroz e feijão. Então a gente tem que falar com todo mundo. E eu percebi que isso é muito assertivo, que isso traz as pessoas para perto, sabe? Elas entenderem que, opa, eu vou ficar ali no Instagram de quem está facilitando isso, porque eu estou precisando dessa facilitação, sabe? Tá. Então, essa é uma dica muito importante para quem quer falar de veganismo. Eu sei que muitas vezes a gente entra em atrito, a gente entra em debate, muitas vezes a gente quer puxar a pessoa para perto, porque eu entendo completamente, a gente se torna vegano, a gente se depara com tanta frustração que a vontade é pegar a pessoa pelo pescoço, falar, vem aqui, senta aqui, liga o Dominion, vai assistir, é só 2 horas. Né? Desse filme de terror que acontece na vida real. Mas muitas vezes, e isso funciona, claro, funciona para várias pessoas, porque somos pessoas diferentes, mas muitas vezes é você estender a sua mão. E aquela pessoa já tem que ter um pouquinho, sabe? Isso que você falou do algoritmo é muito importante, porque aqui, muitas vezes a gente acaba trocando receita. Porque o algoritmo vai mostrar para você o meu, para mim o seu, e para Maísa, e para Isis, e para Débora, e a gente vai ficar vendo receita, veganos com veganos. Né? Isso. Então a gente precisa sair dessa bolha. Uma coisa que eu acho válido falar aqui também, que é uma coisa que eu faço muito quando eu falo do bezerro, quando eu falo da vaca, eu não fico usando o hashtag vegano, veganismo, vegana, mulheres veganas. Eu uso intolerante à lactose, intolerantes Brasil, APLV, que eu quero buscar essa pessoa onde ela está, sabe? Eu quero trazer aquela mãe que de repente o filho é alérgico, ou aquela pessoa que é intolerante e se sente um pouco mal quando ela consome leite. E daí eu quero que, por mais que seja motivo de saúde, que a hora que ela entrou, opa, tem uma realidade aqui que eu não conhecia. Sabe? Então é sair da nossa bolha. E essa história do metrô é muito sair dessa bolha. Hoje eu estava lá em São Paulo e eu fiquei um bom tempo em cada estação para ver, né, o quanto demorava para aparecer de novo e tal. E você vê que assim, é um público muito diversificado e que muito provavelmente nunca o algoritmo ia mostrar uma publicação. Exato. Isso eu achei genial, porque outra vez a gente fica aqui repetindo, ou seja, é redundância quase, ou seja, a pessoa precisa ter um interesse, ela precisa eventualmente marcar, por mais que a gente tenha alcance, por mais que a gente esteja chegando, e de repente você coloca algo que vai atingir sem absolutamente ter um filtro de uma inteligência manipuladora por trás. Ou seja, a pessoa está ali, ela vai ver. É o universo, né? Saiu do trem, do metrô, o universo mandou a mensagem ali. Isso. Exatamente. E dentro disso dos bezerros, dos mestres, bebês e das suas mães, você tem uma frase que eu acho genial também, Lari. Inclusive, em algum momento, acho que a gente vai pedir autorização para usar essa tá dado. frase. Nem sei qual é, mas você tem todas as minhas autorizações da vida. E você diz que a mestra vaquinha, ela não dá leite porque ela é uma mestra vaca. Ela dá leite porque ela é mãe. E essa frase é tão impactante no meu coração e ela fala tanto, sabe? Porque é nesse lugar sintetizado. Ó, a Má aqui da lojinha já tá falando rua, amanhã você já vai receber a arte, é só pro... Daqui a pouco chega uma mensagem dela aqui para mim.
Então, isso do óbvio, eu noto também que é bastante importante a gente dizer. Agora, você colocaria alguma coisa a respeito do tom? Porque eu noto que dentro do ativismo, algumas vezes, por causa dessa frustração, a gente pode falar o óbvio, mas nem sempre do jeito que a pessoa quer ouvir ou do jeito que ela solicitou. Qual a tua experiência com isso? Você quer compartilhar alguma coisa nesse sentido? Eu gosto muito de usar uma técnica que chama PNP, é o positivo, negativo, positivo. Quando você quer conversar com alguém, você precisa falar um negativo ali no meio, ou fazer uma legenda. Então é começar ameno, fala a verdade, às vezes tem um cutucão ali, e termina te ajudando, termina te estendendo um braço. Porque daí é uma forma mais gentil, uma forma mais acolhedora. A pessoa começa a ler, opa, aqui deu uma engasgada, mas opa, aqui voltou a ficar bom. Então, eu acho muito válido quem tem uma comunicação mais, não vou falar violenta, mas assim, uma comunicação mais, enfim, direta. E acho que atinge várias pessoas, sim. Não é à toa que muita gente deixou de comer animais porque viu terráqueos ou que viu Dominion, mas a gente tem que lembrar das pessoas que viraram veganas assistindo Touro Ferdinando. Na Disney, Nemo, né? A gente tem que lembrar que atinge todo mundo e achar um equilíbrio nisso, para que a gente consiga o máximo possível. Por exemplo, Paty, eu sei que essa campanha, tem gente que não gosta dessa campanha, tem gente que não gosta da Segunda Sem Carne. E por que a gente relançou essa campanha? Que ela foi lançada em 2013. No Brasil pela SVB. Ela já existe em vários países há muito tempo, mas os feedbacks que a gente recebe dela são muito bons. Quando a gente publicou um spoiler dela, acho que foi no sábado, que foi a montagem do painel com o Emiliano, aquilo bombou de uma maneira, ainda está bombando lá, o algoritmo ainda está entregando fora da bolha, o que é muito bom. E a gente percebe que as pessoas começam a comentar, foi essa campanha que me fez parar para pensar 7 anos atrás, foi essa campanha aqui em 2013, foi essa campanha aqui em 2020, porque a gente vai relançando ela. E isso é muito importante para a gente entender o que a gente está acertando. Não é simplesmente, vou pegar essa campanha, gastar dinheiro e joga ali. Não é assim que funciona, né? Então, esses feedbacks são super importantes. Mas é claro que nem todo mundo vai estar de acordo. Tem gente que escreve lá, mas amar, não tem que amar, tem que respeitar. E eu super concordo. Eu sei que tem pessoas que não amam os animais, não nessa vida nunca irão, né? Mas todo mundo deveria respeitar. Mas talvez a frase não ficaria tão, né? Sim, tão marcante, né? Tão marcante. Então a gente tem que entender o que funciona melhor. A gente não vai atingir todo mundo, mas a gente vai atingir o melhor possível, o máximo possível dessas pessoas. Sim. E veja também a importância, Lari, quando a gente fala disso, do que um precisa e do que o outro precisa para despertar, o quanto isso sempre me remete, não sei a você, ou seja, gostaria de saber também de outras pessoas que estão aqui ouvindo, um estado de humildade. Porque isso automaticamente me faz pensar que o que o outro está fazendo é válido para um público que eu não atinjo porque eu não ajo daquela forma. E da mesma maneira que, ou seja, aquele público e aquela pessoa pode olhar para o que eu estou fazendo, para o que você está fazendo, para o que o outro está fazendo e falar, putz, eu jamais faria isso e eu jamais atuaria com essas pessoas e com esse público. E daí, de novo, essa sandália da humildade vem numa posição, sempre me remete a essa reflexão, tá todo mundo ajudando. Não é sobre nós, né? Exato. É sobre eles. E assim, por mais que a gente percorra caminhos diferentes, o ponto é o mesmo. A gente quer chegar no mesmo lugar. Então, a gente precisa aplaudir toda e qualquer iniciativa de pessoas que estão correndo atrás disso. É a pessoa que está ali do lado do caminhão com os porcos dando água, é a pessoa que está mostrando vídeo aqui, é a pessoa, igual você teve uma live com a Manu, né? A pessoa que vai lá nas empresas e mostra para as empresas o que elas têm que fazer para mudar os produtos. Então, a gente tem várias frentes. Se a gente tivesse todo mundo fazendo a mesma coisa, a gente ia atingir um público. Então, a gente precisa abraçar isso. E até essa campanha mesmo, tem muita piada que rola por causa do duplo sentido da frase e tal. E isso é maravilhoso, porque são essas pessoas que viralizam essa campanha. Exato. Então, muita gente fala, mas eu publico essa campanha, o pessoal vem falar, e bacon, e não sei o que, isso e aquilo.
deixa geral, deixa o algoritmo ver essas pessoas lá, elas estão engajando, isso vai chegar, printou e fez uma piada em cima, maravilhoso, tá levando, é uma pessoa zombando para 10 que vão olhar e pensar, sabe? Exato. Então, tudo é muito válido e tudo que qualquer pessoa aqui está fazendo em prol dos animais, para ajudar a conscientizar mais pessoas, a gente tem que agradecer, aplaudir, não quer ajudar porque não concorda? Beleza, mas assim, agradece. Tem gente fazendo. Você sabe, Lari, você me fez lembrar de uma passagem aqui do Santuário, tem alguns anos já. Sempre que começa a qualquer marketing para Dia dos Namorados, aí a gente sempre começa, sempre me dá um frio na espinha, porque eu sei que vai aparecer algum mestre animal chifrudo, deitando no meu colo e alguma piada fora de contexto. E aí, numa certa situação, há alguns anos, um pessoal, se eu não me engano, era sertanejo, e publicou aquilo com uma música sertaneja de traição, e de acreditar, e de não volta para ela, e aí você cedeu, alguma coisa do gênero, e viralizou. Viralizou aonde a gente absolutamente jamais entraria. Jamais. Ponto. Não tinha como a gente... Exatamente. Mas viralizou e foi para esses lugares totalmente diferentes. Então, o que aconteceu? Algumas dessas pessoas, eu lembro que na época tinha um resgate, eu não lembro exatamente o que era, mas tinha uma necessidade especial bastante grande desses tratamentos que nos resgates eles são caríssimos, como o da Mestra Égua agora. E uma pessoa desse círculo, parando para reflexão, fez a contribuição. E ajudou a gente naquela época, ou seja, foi uma ajuda pontual para o santuário, mas a gente recebe sempre comentários do tipo... eu nunca tinha parado para ver o mestre animal com essa doçura, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha notado que eles tinham essa gentileza. Porque quem é vegano, de alguma forma, já se conscientizou da ciência deles. Quem está de fora, não. E aí tem um aspecto do algoritmo que talvez você possa falar um pouco melhor, porque eu não sei se todo mundo está acompanhando essa parte, mas basicamente funciona da seguinte forma. Quando uma pessoa que está fora do nosso círculo acessa o nosso conteúdo e eventualmente se engaja, curte, comenta, ou até mesmo que seja um hater, que seja uma pessoa que vai deixar um comentário negativo, o algoritmo vê que aquele público está engajado e ele começa a mostrar o nosso conteúdo para outras pessoas daquele círculo. Então a gente sai da bolha, como a Lari está dizendo. E obviamente existe uma importância muito grande disso, porque senão, como a Lari falou, a gente troca a receita. Do algoritmo, Lari, você tem alguma dica de como conseguir no nosso ativismo virtual, cada um Sim. de nós, fora o que você falou das hashtags, ou seja, algumas outras formas para que a gente atinja esse público? Eu já tentei pecuária, eu não recomendo, porque realmente não era o público que estava gostando da história. É exatamente. Existem públicos e públicos, sabe, Paty? Eu acho muito importante que as pessoas interajam no post, porém, a gente também tem que lembrar da nossa saúde mental, o quanto aquilo afeta a nós mesmos. Então, por exemplo, eu tenho no meu Instagram um filtro de palavras. Todo mundo pode ver no seu próprio Instagram e criar um filtro de palavras. A pessoa não consegue fazer um comentário escrito picanha no meu Instagram. Ela não consegue. Bacon, ela não consegue. Bife, ela não consegue. Ela consegue, mas nem ela, nem eu, nem você, nem ninguém vai ver esse comentário. Mas a pessoa que vai lá e fala alguma outra coisa, ou a pessoa que duvida, ou diz que é mentira, aí eu vou lá e começo a responder. O algoritmo, no Instagram, principalmente, o que é assertivo aqui? O começo do post é muito importante. Então, quando você faz um post, vamos supor que o Instagram ele tem 5 minutos para entender como que vai ser a performance desse post. Nesses 5 minutos, se a Maísa entrar no post e comentar que seja um coração e você responder com um coração, a gente já tem 2 comentários para o algoritmo entender. Opa, 2 comentários em 1 minuto. Aí a Débora, a Catarina, todo mundo foi lá em 5, 10 minutos, comentou alguma coisa, você respondeu, duplicou o número. Tudo isso faz o algoritmo entender que, opa, isso aqui está bem relevante. Se a pessoa salva, se a pessoa encaminha com aquele aviãozinho para o próprio story dela, ou vocês para o de vocês, ou para outras pessoas no direct, tudo isso conta como pontinhos que o Instagram está entendendo a relevância desse post, e daí, a partir desse momento, ele vai falar, bom, eu entreguei para essas pessoas, elas interagiram, eu vou começar a entregar para fora. Para seguidores e para não seguidores, pelo explorar, e daí o negócio começa a viralizar. Existem conteúdos que não precisam, porque eles já são altamente
viralizáveis, né? Sim, Como sim, sim, sim. o seu vídeo que a gente postou na SVB do Dia do Boi, ele viralizou de uma maneira muito fácil, porque é um vídeo extremamente poderoso e amoroso, enfim, não tem um dedo apontando para ninguém, né? A gente está chamando o pessoal para ver aquilo. E existem conteúdos que você precisa dar uma forçada ali. Então, Maísa vai lá comentar em todos os posts. Vivian vai lá comentar nos posts. Vou começar a chamar o pessoal aqui. Grupo de apoio. O grupo de apoio. Porque daí o Instagram está entendendo que, opa, isso tem um potencial legal, vou mostrar para mais pessoas. Sim. E agora, Lari, saindo dessa... Porque, de novo, a gente entrou aqui até para entender a dificuldade da gente conseguir fazer, por exemplo, uma campanha online. Porque, óbvio, a gente tem alcance, mas existe assim... E mesmo que a gente tenha um alcance, por exemplo, nesse próprio vídeo do Mestre Iberê, e fora que ele é lindo, ele tem umas pintas brancas, naquele... Então ele é fotogênico, ele é incrível. Ele e você... Eu sou o coqueiro da paisagem, entendeu? Ele é incrível daquele jeito, e daí a gente fala, nossa, que bonito, vamos tentar colocar aqui, então, uma legenda que faça jus. A legenda nem sempre, principalmente no Reels, é um pouco mais difícil de ver. Então, o que acontece? A gente começa a esbarrar com a nossa vontade de ativismo sem conseguir atingir o público, como a gente falou, e aí, de novo, eu enfatizo a importância dessa campanha. Porque essa campanha, ela basicamente, você está andando na rua, em lugares de alta movimentação, e as pessoas de públicos variados estão vendo aquilo e muito rápido. E também existe uma sacada do que a gente consegue ver no consciente e do que fica no inconsciente. Então, eu sei que existe uma forma de explicar isso pelo marketing, talvez você tenha essa elaboração, eu tenho só pela psicologia da yoga, que basicamente tem coisas que o consciente não consegue dar conta, porque eu tô correndo, que eu tô atrasada e eu tenho que chegar logo e eu vou perder o ônibus daqui da saída do metrô, mas eu registrei aquela informação. E aí o que vai acontecer? Como tá no inconsciente, quando eu estiver indo comer, aquela mensagem do inconsciente, que eu não dei atenção conscientemente, ela vai pular na minha frente. Por que eu amo meu mestre cãozinho e eu tô comendo isso agora? Você poderia falar um pouquinho disso, ou seja, do que fica no nosso inconsciente, dessa importância do ponto de vista, eu não sei se eu poderia colocar de psicologia, não sei se é a palavra, mas dessas atuações que ficam registradas livremente no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso inconsciente de novo, e que aparecem de formas distintas, fazendo com que a gente mude comportamentos muito rápido. Mas da perspectiva de marketing, claro. Eu estava conversando hoje com o Ricardo, que é o presidente da SVB, sobre isso, sobre a percepção que eu tive estando lá no metrô, né? Então, a gente tem inserções, e não é só no metrô, tem inclusive, acho que são 2.000 monitores em edifícios residenciais e comerciais, que é maravilhoso. Então, a pessoa está descendo o elevador, pá, de novo, pá, né? Então, a gente tem isso em São Paulo também. Quando a gente vê uma mensagem rápida dessa, são 15 segundos, é como você falou, no metrô a maioria das pessoas está correndo. Sim. E eu comentei isso com ele, eu falei, será que a gente não devia investir mais nos painéis estáticos, igual aquele gigante que tem na Estação Pinheiros com o Emiliano, porque a pessoa dá de cara, claro, aquilo é muito mais caro, né? Mas eu fiquei me indagando se aqueles 15 segundos, será que vai dar tempo? E daí eu me lembrei disso, Paty, que muitas vezes isso é uma semente. Na psicologia ou no marketing, é uma semente. Ninguém vai virar vegano por aquele momento que ela olhou o Emiliano, o porquinho, o cachorrinho, experimente o veganismo, que até esse call to action que a gente colocou, ele é uma coisa que não é agressiva, é um experimente, entra aqui. Se você entrar nesse site, você vai ter, acho que 4 e-books gratuitos, tem impacto ambiental, nutrição, pandemias, que tem tudo a ver também, então a gente está aproveitando esse timing, né? Sim. Mas eu acredito muito nesse potencial dessa semente, porque eu também fui fruto de uma semente, você provavelmente foi fruto de uma semente. Eu me lembro, eu não conhecia ninguém que era vegetariano na minha vida, além da minha avó materna, que por motivos espirituais, ela acreditava que ela estava ingerindo o karma, o sofrimento daquele animal, o que eu acredito também. E foi o primeiro contato que eu tive com uma pessoa. E eu sempre digo que ela foi a minha sementinha, que demorou 30 anos para né, brotar aquilo, mas foi uma semente. Então, ok, a pessoa pode não virar vegana
assistindo aquilo em 15 segundos. Mas eu tenho certeza que nesse mês, que a gente vai ficar 28 dias inicialmente, quando ela for para o trabalho hoje, o universo amanhã mostrar de novo, e daí na quinta-feira o universo vai botar de novo na frente dela, isso vai começar a pegar no inconsciente, no subconsciente, não entendo muito de psicologia, mas isso vai começar, anda junto. O marketing e a psicologia, eles vão andar juntos no momento que a pessoa vai virar e falar, opa, aí ela ligou a TV, viu uma notícia, aí ela abriu a revista, viu outra coisa, aí ela abriu o Instagram, que ouviu ela falando alguma coisa, porque o Instagram tem dessas, né? A gente fala uma coisa, pensa alto, ele mostra aquilo que você tem que comprar. E daí cai a ficha. A grande ficha vai cair naquele momento por causa de uma semente plantada. Exato. Então, por isso que a gente tenta o máximo de veículos possível financeiramente que seja viável, sabe? A gente vai disponibilizar essa semana, inclusive, para quem quiser na própria cidade baixar o PDF, e lambi-lambi na parede, folder, outdoor. Eu vou tentar colocar um aqui na minha cidade, colocar um num lugar muito estratégico também. E a gente tentar fazer isso em várias frentes, para a pessoa ver essa semente aqui, e daqui 3 dias ela vê outra, e daqui 1 mês ela vê mais uma, para daí ela fazer essa conexão finalmente, sabe? Sim, e isso, para quem chegou agora, é basicamente essa campanha que está acontecendo de por que a gente ama um e come o outro. E Lari, como que a gente consegue falar a respeito de perpetuar isso? Ou seja, o que precisa para mais? Vocês têm um orçamento para 28 dias, é isso? Exatamente. Pode falar um pouco disso, para que a gente Sim. possa entender? Quando a gente está falando desse tipo de campanha, todo mundo se beneficia. Eu não estou falando só dos mestres animais, eu estou falando de pequenos empresários veganos, eu estou falando dessa mentalidade que a gente quer expandir, eu estou falando desse espaço que todos nós precisamos alcançar de não violência e livre de sofrimento. Tudo, é o trabalho de todo mundo junto fazendo acontecer. E eu sei que o santuário, por mais que a gente tente fazer o ativismo e a conscientização todos os dias, e a gente tem equipe fazendo isso, a gente não vai colocar um outdoor na Estação da Luz em São Paulo. A gente não vai fazer isso. Ou seja, não existe... Então, como é que a gente consegue eventualmente apoiar quem está fazendo? Porque isso vai render benefícios para todos os outros que estão entendendo a importância disso. E principalmente para mestres animais. É só um ganha-ganha, né? É impacto ambiental, que é a nossa casa. Todo mundo aqui mora no mesmo lugar e a gente precisa rever o que a gente está colocando no prato, na vida, para tentar reverter um pouco do estrago que a gente já fez, né? Então, se a pessoa... Eu duvido que as pessoas que estão aqui não gostam de animais, mas se for o caso de alguém, é a sua casa que está em jogo também, né? Sim. Mas, Paty, sim, a gente tinha um orçamento para 28 dias nos metrôs, estão 3 estações em São Paulo, tem muita gente pedindo em vários lugares. A ideia é perpetuar essa campanha. Então, o ano passado, quando a gente relançou ela, a gente relançou só rede social. Em 2013, quando a gente lançou ela pela primeira vez no Brasil, foi na Estação da Consolação, com cartazes na descida da escada rolante, na subida. Então, a pessoa olhava, muita gente veganizou com aquilo. Sim. E, assim, é uma mídia cara, tudo, sim, né? Sim. É muito caro hoje. E a gente tem no site, que é o sevocêama.com.br, se alguém puder digitar para mim, nesse site a gente tem ali logo na entrada do site, se alguém quiser fazer qualquer doação para ajudar essa campanha a permanecer. Então, durante esses 28 dias, a gente vai fazer uma campanha de arrecadação para perpetuar isso nas estações de metrô e disponibilizar esse material para outras pessoas que queiram levar para as outras cidades. A SVB tem grupos de núcleos em 58 cidades do Brasil, se eu não me engano. Então, a gente também já está fazendo esse trabalho com esses grupos e núcleos dessas 58 cidades para levar isso adiante. Obrigada, Vivian. Obrigada, Preta. Para poder maximizar esse resultado, atingir o máximo de pessoas possível. A gente está fazendo esse call to action de doações também em inglês, que é para atingir um público de fora. Então, existem muitos doadores fora do Brasil. Marcela, que acabou de chegar, é a nossa captadora de recursos, inclusive. Ela vai adorar que eu estou falando isso. Chegou, nossa, ela ouviu eu falar, já brotou aqui. Então, a ideia é permanecer sempre, sabe? Porque você vê o resultado, o impacto das pessoas. Hoje, quando eu cheguei lá, tinha uma menina filmando
o painel. E aquilo dá um quentinho, sabe, Paty? Que você fala, ai, caramba, que legal. E acompanhar as menções em Twitter, em Facebook, em Instagram, ver as pessoas falando sobre isso. Começou a sair... graças à assessoria de imprensa, começou a sair em jornais, e agora estamos tentando TV, podcast, rádio, que é para fechar o círculo todo, abraçar todo mundo, falar com todo mundo, com todos os públicos. Tem Isso é algum muito hashtag importante. que vocês estão usando na internet? A gente está usando Se Você Ama, sem Se acento você nenhum. ama, igual o site, se você Isso, ama. Se Você Ama. Que daí a gente coloca por aqui também. E Lari, a respeito disso dos recursos, você comentou do e-book também, tudo isso está nesse mesmo site, para quem estiver interessado em saber ou mesmo colocar. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer na SVB, Paty, é disponibilizar material gratuito. Então, quando você entra no site da SVB, você tem mais de 25 e-books, se eu não me engano, desde a verdade sobre o leite, de impacto ambiental, que chama Comendo o Planeta, e assim, uma coisa que eu gosto de enfatizar sempre, tanto nos conteúdos que eu crio, quanto que a gente faz junto na SVB, é que a causa ela não precisa de sensacionalismo, ela não precisa de mentira, ela já é justa o suficiente. O que acontece... Exatamente. Então, tudo é muito bem pautado. O Comendo o Planeta foi feito por uma cientista, que é a Cíntia, do nosso departamento científico. Tem lá 4 páginas de referências científicas. Então, está tudo muito bem pautado, porque a gente sabe que acontece de vir um pessoal e falar, é mentira, não gasta... o boi não bebe esses litros de água por dia, sabe? E realmente, você tem razão, então deixa eu te mostrar o que acontece. E o consumo de grãos, que é feito para ração, e, enfim, CO2, pasto, terras que a gente pede para pecuária. Então, tudo isso a gente gosta de mostrar. O Pandemias também, que ele mostra qual é a relação da criação de animais para consumo com as pandemias que já apareceram, que vão aparecer se a gente não mudar os nossos hábitos. Tem um que a gente lançou em dezembro, que é o Verdade sobre a Indústria. A Luíse, que é uma veterinária especializada em perícia, enfim, ela... inteligentíssima, um amor de pessoa, ela fez esse book com todas as normas, você sabe, muita gente às vezes se defende, o pessoal da área, falando, mas tem as normas de abate, mas tem as normas de bem-estar animal, e a gente sabe, mas isso não vai validar o fato de que você está explorando um animal, abatendo esse animal. Então, vamos conversar aqui que a gente está pensando que esse animal não precisava estar ali, que ele não precisa estar sendo abatido, e que a gente tem um reino vegetal, fungo, enfim, infinito, que a gente pode usar e ser tão saudável, nutritivo, acessível, tem em todo lugar, qualquer cidade. Aqui estão me lembrando que sim, saiu sobre pandemia, a Ana falou, esse domingo no Fantástico. Então, Paty, se a gente olhar para trás, olhar 4 anos que seja para trás, você não via as pessoas falarem sobre isso em rede nacional. Você não via o vegetarianismo, o veganismo, a causa animal entrar em pauta, porque os interesses eram outros. E o que está acontecendo hoje? As grandes indústrias da pecuária, elas já abriram os olhos para essa demanda, e aqui eu não digo nem demanda de vegano e vegetariano, porque eu gosto de usar um exemplo, Paty, que hoje, quando a gente vai no mercado, a gente vê muito produto gluten-free. E esse mercado gluten-free, ele não é por causa dos celíacos, que são esses aqui. É essa imensa quantidade de pessoas que eu não me sinto muito bem quando eu consumo glúten, então vou reduzir, vou buscar mais e vou gerar essa demanda. A mesma coisa acontece na indústria hoje de carnes vegetais, por exemplo. Então, tem os veganos aqui, por enquanto, e aqui tem um número gigante de pessoas que está abrindo os olhos, seja por causa da saúde, seja por causa de impacto ambiental, seja por causa de ética, todas essas pessoas estão reduzindo. E isso faz um barulho gigante numa indústria que começou a abrir os olhos e ela tira essa cortina para a gente entrar em pauta dentro das grandes mídias, dentro de uma Globo, de uma Record, e a gente consegue esse espaço para conscientizar mais pessoas. Sim, sim, sem dúvida. E isso está acontecendo agora. Isso a pecuária se envolvendo com isso, eu vejo aqui por uma outra perspectiva,
Porque eu noto, há 10 anos, quando a gente se mudou para cá e a gente começou a falar as coisas que a gente falava então, que são todas as coisas que todos nesse grupo, a grande maioria, também já falam e já falavam naquela época, mesmo sobre orgânico, sobre cuidado com a terra, esse impacto ambiental, sobre os mestres animais. Tudo isso, de uma certa forma, era distante. Eles não participavam. Era como se fosse, tá bom, deixa esse pessoal com essas ideias aí, a gente troca aqui, toca a nossa vida desse jeito e tá tudo... Hoje, agora, no domingo mesmo, aconteceu, que é um outro exemplo dessa interação de um outro ângulo completamente diferente. Ou seja, aí você está colocando como eles participando até, eventualmente, no mercado de carnes vegetais, enfim, fazendo de um outro ângulo completamente diferente. Mas eu só quero colocar que o movimento está crescendo, está incomodando e está trazendo essas pessoas para perto por razões diferentes, por razões impensadas às vezes. A gente teve, no domingo, um dos nossos funcionários não pôde vir de manhã. Eu comentei isso rapidamente ontem. Só que o mestre Gandhi estava pulando na minha cabeça e eu não tenho certeza se ficou muito claro. Enfim, vou repetir para quem não estava. Na ocasião, quando a gente chegou mais tarde, tinha uma mestra vaquinha que caiu aqui numa parte de esgoto, enfim. E que ele falou, bom, então vamos lá, vamos chamar o pessoal do santuário, vamos chamar o Vitor, vamos chamar a Patrícia, vamos chamar o pessoal que está lá. Tem veterinário lá direto, vamos chamar... E o pecuarista falou que não. E a mestra vaquinha fez a passagem, ela chegou a se debater tanto que ela perdeu um chifre. E ele fez ali a passagem. Mas por que isso? Porque eles não querem se aproximar de quem pode fazer a conscientização. Mas de uma certa forma, esse não querer aproximar-se, eu lamento muito, todos nós lamentamos muito a vida dessa inocente que foi perdida dessa forma, mas isso mostra o quanto o movimento está crescendo. O quanto a gente começou a incomodar ou a falar com pessoas que antes nem ouviriam a gente. De novo, quando eu penso, eu fui para o vegetarianismo por causa da yoga. E naquela época, fora desse círculo, eu estou falando de quase 30 anos, fora desses círculos, era impossível escutar. Eu fiquei dentro da mentira da não violência com as mestras vaquinhas muito tempo, até eu conseguir realizar que só a carne parar não bastava. Mas o que eu digo é, o movimento realmente está crescendo e a gente vê provas disso de maneiras diferentes o tempo todo. E já que você trouxe esse assunto, Lari, ou seja, desse pequeno grupo que a gente tem aqui crescendo e que já não é mais tão pequeno, que são os veganos, esses outros que estão incomodados e que por interesses diversos, como o impacto ambiental que você citou, a própria saúde, eventualmente o mestre animal, reflexões como essa da campanha de por que a gente ama um e come o outro. Você pode falar um pouco dessa, ou seja, desse nicho de mercado que está abrindo para empresas que nem sempre são veganas, mas que estão criando linhas de produtos veganos? Qual é a tua visão a respeito disso? Eu sei que é um tema que a gente pode abordar uma certa polêmica aqui, mas eu vejo importante a gente ter essa transparência, esse diálogo, sim. para que a gente possa ver fora das nossas convicções próprias outras perspectivas. Você poderia compartilhar um pouco a respeito disso? Claro. E só assim, voltando um pouquinho, Paty, a gente vê na União Europeia hoje, por exemplo, eles estão proibindo que você use o termo leite vegetal. Que é mais claro do que isso, do quanto a gente está incomodando, é eles banirem você usar o termo leite vegetal. E aqui no Brasil isso também está chegando. A gente tem um projeto de lei, não sei a quantas ele anda, mas que não quer que use. Então, o leite de coco que a gente tem aí há quantos milhões de anos, o leite de coco, sabe? Então, existem as exceções, tipo, manteiga de cacau pode, leite de coco pode, mas o leite de castanha não, porque incomoda. O leite de amendoim, o leite de soja vai ter que mudar porque incomoda, tá tirando um pouco deles. Essa questão da empresa, sim, ela é super polêmica, tem muita gente que acaba nem querendo falar sobre esse assunto, e eu entendo perfeitamente o questionamento dessas pessoas. Seria maravilhoso e o ideal mesmo que todo mundo tivesse a sua própria comida em casa, que todo mundo comprasse do pequeno produtor, que tivesse suas punks, né? Tô aqui fritando meu peixinho da horta, seria maravilhoso, né? Você aí que tem tanto peixinho da horta, né? Seria fantástico. E isso não deve nem ser deixado de lado, gente. Tem um pequeno produtor do seu lado, compre dele. Sim. Pode plantar na sua casa, plante na sua casa. Só que aí a gente está de novo falando sobre nós e esquecendo do outro. Então, existe aquela pessoa que vai
querer a praticidade de uma maionese que ela vai pegar na prateleira do supermercado. E essa pessoa não é vegana. Porque se você conversar com o pessoal de desenvolvimento de produtos, de marketing dessas grandes empresas, o público deles não somos nós. O público deles é aquele outro pessoal que eu citei antes. Então, ok a gente não consumir, mas eu tenho que pensar que o meu pai, se ele passar no mercado e tiver aquela maionese da marca tal, vegana e não vegana, eu vou preferir que ele pegue a que é vegana. Ele não vai... galinha também. Exatamente, exatamente. Né? E ele não vai chegar na casa dele e processar a couve-flor. Não vai, eu sei. Mas eu quero que ele faça o melhor possível e gere o mínimo de impacto para o planeta, para a saúde dele e para os animais. Então, a gente precisa começar a ver que é preferível essas empresas terem do que elas simplesmente continuarem só explorando. E assim, claro, gente, são empresas, né? Não estão de filantropia, elas não estão vivendo, elas estão realmente capitalizando isso. Isso a gente já sabe, mas ainda assim é preferível que elas tenham uma linha de produtos veganos do que elas não tenham. Eu sempre uso o exemplo da Vivera, que eu acho que é da Holanda, que era uma empresa de carnes e que se tornou 100% vegana. Um futuro muito recente. Sim, sim. E aí que tá, isso é algo que eu sempre fico pensando como um paradoxo. A gente comemora a transição das empresas do que não era vegana para o veganismo. Eu vi uma churrascaria no Sul também com isso. Sim. Mas a gente não apoia o processo. Então, isso é um paradoxo para mim. Porque, de novo, a gente comemora, festeja e dá, ou seja, nossa, viraram, olha que incrível que aconteceu, mas o processo de transformação, a gente não oferece apoio. A gente, ou seja, eu estou colocando aqui no generalizar, não estou apontando o dedo, estou colocando só para reflexão, de fato, porque outra vez isso é um tema polêmico, mas eu vejo que a gente precisa trazer à tona, porque o que não é dito, a gente vai criando as nossas próprias conclusões e a gente vai navegando a nossa própria informação e muitas vezes em diálogos assim, a gente pode atingir uma outra compreensão, ou sim, falar que a gente está certo, que tem que ser do outro jeito, bacana, mas eu vejo importante a troca. Eu vejo importante a gente poder realmente parar para pensar nos nossos paradoxos, nas nossas contradições. E mesmo quando a gente fala, ou seja, uma pessoa que é vegana, essa pessoa, é difícil a gente conhecer alguém que seja vegano, que não seja uma mestra-vaca, ou seja, que só mamou o leite da mãe. Desde o começo, geralmente o que acontece é um processo. E aí quando a pessoa se transforma, então bacana. Agora o processo em si, a gente sempre, ou seja, não, tem que ser mais rápido, tem que ser aquilo, tem que ser... Mas a gente, outra vez, a gente quer o resultado. Então se a gente puder focar um pouco mais no resultado, com um pouco mais de acolhimento, de repente a gente vai conseguir aspectos diferentes desse movimento. Como a gente falou lá atrás, a Lari já trouxe isso de outra forma, cada um está fazendo a sua parte. E o resultado a gente vai ver daqui a algum tempo. A gente não vai ver amanhã pela manhã. E até amanhã pela manhã, aqueles que a gente conseguir reduzir o sofrimento, aqueles que a gente conseguir impactar positivamente, aqueles que as sementes forem plantadas, como que a Lari colocou, desses 15 segundos, benditos sejam. Porque está acontecendo. Agora, se a gente colocar muito critério, putz, será que a gente está colaborando com o movimento ou será que a gente só quer provar as nossas convicções no externo? E isso eu acho que é uma reflexão para a gente fazer, a gente que almeja o serviço. Enfim, a gente, Paty, tem essa ideia de, sem pensar, a gente já está colocando o CEO daquela empresa como uma pessoa malvada, que quer o mal dos animais. E a gente esquece que as empresas são formadas por pessoas e que muitas vezes aquela pessoa tradicional que nunca parou nem para pensar que existem possibilidades. Ela também precisa ser ensinada, ela precisa ter mostrado para ela, sabe? Uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa grande, muito grande, e pela SVB, porque eles estavam interessados em saber sobre o veganismo. Eles estavam interessados. Então, a palestra abordava desde questões de abate, de quantidade de animais abatidos. E aí, foi eu, o Guilherme, que era então o secretário executivo da SVB, e a Duda, que é a nossa gerente de certificação do selo vegano.
Então mostrava tudo, Paty, desde impacto ambiental até o porquinho dentro do caminhão, mostrava tudo. E aquilo era maravilhoso. Eu falava assim, não acredito que a gente está aqui mostrando isso, porque eles pediram, numa sala cheia, sabe? Naquele dia eu fui banida de um grupo do Facebook, e eu nunca falei nada nesse grupo, porque quiseram usar uma foto nossa para falar que a gente estava lá, e, enfim, seus vendidos e tal. E, puxa, eu estava tão feliz, e continuo muito feliz por esse dia, porque a gente teve uma oportunidade de falar para pessoas não veganas, que é esse o intuito. Sempre vai ser isso. Eu tenho muita gente vegana no meu Facebook, eu tenho muita gente vegetariana, mas eu quero principalmente falar com quem não é. Carnívoro, sim, sim. Exato. Eu vejo, Lari, o quanto a gente precisa, de novo, para mim a palavra humildade sempre vem à tona, porque a humildade é esse lugar que a gente vê o outro. E aqui a gente já expandiu esse ver o outro além do mestre animal. A gente vê o outro ser que está ali na nossa frente, depois de uma cultura toda, depois de anos, depois de décadas, depois do que quer que seja, preso em um sistema de crenças. E se a gente não se colocar à disposição daquele ser, a gente que dentro daquele quesito alcançou uma consciência diferenciada, dentro daquele quesito, a gente também não pode se achar porque é todo mundo poeira de estrela, então só naquele lugarzinho. Se a gente não se prestar aquele serviço de conversar, de ter paciência, de com quem que aquela pessoa vai falar, com o açougueiro? Ela vai virar para o açougueiro e falar, eu tô pensando aqui que eu acho que eu vou pegar minhas proteínas das plantas. O que o açougueiro vai falar? Então, ou seja, a gente precisa, e lembrar sempre que quem vai mudar a estatística de 70 bilhões por ano, lembrando que muitos desses 70 bilhões, melhor, todos desses 70 bilhões, estão registrados nos institutos que fazem o controle. Aqui no bairro, por exemplo, a gente sabe que eles alimentam um açougue local e de outros também. E nesse bairro, nenhum deles está com um brinco de identificação. Então, 70 bilhões é muito mais que 70 bilhões. Exato. A gente está falando de um número muito maior. Muito maior. E que se a gente verdadeiramente não começar a pensar, putz, como é o jeito mais inteligente de fazer isso? Como que é? Putz, mas não é o jeito que eu gostaria. Eu não gostaria de ir lá e falar com a pessoa. Mas, putz, está sendo apresentado para nós, por que não? Por que não fazer esse serviço? Sim, e Paty, é bem isso que você falou. Muita gente não vai virar vegano pelos animais, mas a pessoa pode parar de comer carne por causa da saúde. O colesterol está alto. O médico mandou. Uma vez a gente fez uma pesquisa nas ruas de São Paulo com as pessoas e a gente sentiu isso. Era perguntar para as pessoas se elas trocariam carne por feijão. A pergunta era essa. E assim, 100% das pessoas, não sei, não, tem que ter carne, tem que ter carne. E no mesmo dia a gente foi perguntar na frente de um hospital para os médicos. Você falaria para os seus pacientes, você indicaria deixar de comer carne, comer feijão, arroz e feijão juntos, maravilhoso, proteína e tal? Não sei, acho que não. Ou então, por um período sim, mas depois ela ia ter que voltar a comer carne. E daí a gente vê o abismo que existe entre as pessoas, porque a gente perguntava, e se seu médico recomendasse? Se meu médico recomendasse, sim. Aí sim. E o médico não recomenda. Então a gente tem um abismo entre as pessoas se predisporem a isso e serem recomendadas para isso. Daí que a gente começou a fazer mais capacitações para profissionais de saúde, com o Eric, com a Alê, Paulinha, exato, Laura, Ohana, que era para capacitar eles, para eles recomendarem, para eles verem que é possível, sabe? E não adianta a gente achar que todo mundo vai tomar uma atitude por causa dos animais. E para a mestra vaca, não importa. Se vai ser... Exatamente. Exato, importa que você tome uma atitude agora, que você repense isso nesse momento, seja pela sua saúde, seja porque você assistiu Cowspiracy e viu que o planeta está acabando, que assistiu Seaspiracy que não vai ter peixe, não sei, está com medo de outra pandemia, mas assim, toma uma atitude que no geral você vai beneficiar a todos nós. Quando eu penso, Lari, do ponto de vista de vítima, então eu vou me colocar aqui dentro da característica, eu sendo mulher, pensando em estar andando numa rua escura à noite sozinha e de repente eu passo por alguém que pode me fazer mal e aquele ser, dentro de todos os números que a gente tem da estatística de agressão à mulher, aquele ser naquele momento, por alguma razão que eu desconheço, decide não me agredir.
decide não me violentar, decide não me estuprar. Esses números no Brasil e no mundo são altíssimos ainda. Eu, como vítima, eu não quero nem saber o que aconteceu na cabeça dele. Eu só vou louvar Exato. o que quer que seja que eu não fui a vítima naquele instante. Então, quando a gente fala do serviço, é muito fácil a gente pensar do lado de cá, analisando as ações de todos os seres, de qual é o melhor caminho para seguir e qual é o lado que tem maior integridade. Eu não quero nem saber se o sujeito teve integridade ou não, só vou agradecer pela minha vida. E sim, que a gente possa trabalhar para que ele não agrida outras mulheres, e que ele possa ter isso, que ela, não importa quem seja. Mas entende? Ou seja, a gente precisa de empatia para ir no lugar da vítima. E eu noto que as nossas discussões, inclusive dando nota em campanhas como essa, ou nos grupos de Facebook, em rede social, a gente fica nesse lugar nosso, que é da nossa ideologia. E, gente, ou seja, não é, a Lari já trouxe isso várias vezes, não é sobre nós. Não é sobre nós. E parte do serviço é justamente a gente sair, tirar esse vínculo com esse ego que quer as coisas da nossa forma. Vamos pensar na vítima. O que ela quer? A vítima quer ser poupada. Ponto. Como é que a gente faz isso? E dentro de todas as ações paralelas de conscientização de médico que a Lari está trazendo, de televisão, de alguém que já citou, que saiu no Fantástico, ou seja, o assunto está acontecendo. E o que eu gostaria de pedir aqui é para que a gente possa realmente se unir nessa missão. Como isso seja, sabe? Se alguém sentir que fala, nossa, então agora eu vou para SBB, eu vou ajudar o santuário, eu vou ser voluntário no outro santuário. Não importa, mas a gente precisa se unir. Porque a missão que a gente tem é a mesma, é a vítima. A missão que a gente tem não é o santuário, não é a SBB, me corrija, por favor, não é o outro santuário, não é. A missão é a vítima, é salvar a vítima. E enquanto a gente não desconectar de nós mesmos, a gente vai criar certos empecilhos para a própria vítima ser salva. Exato. Lari, qual a mensagem que você deixaria para... Eu acho que todo mundo pegou aqui, eu vou deixar depois também no histórico esse se você ama.com.br, certo? Que lá daí a pessoa já entra, já tem todas as informações. Mas eu gostaria de deixar aqui, ou seja, esse espaço para que você pudesse deixar uma mensagem final para nós. O tempo voa sempre, eu fico sempre... Paty, eu sou uma pessoa muito otimista e por mais que eu saiba que é para ontem, que é para agora, que tem um porco, um boi e 194 frangos morrendo por segundo, sem contar esses aí do vizinho, sem brinco, sem identificação, eu acho que a gente pode concordar que é daqui para frente cada vez melhor, sabe? Não tem como a gente andar para trás nessa causa. A gente está conseguindo cada vez mais despertar mais pessoas pelo seu trabalho, seu, Vitor, das meninas que estão aqui, de todo mundo que está assistindo, porque se você está aqui agora, a gente entende que você está fazendo, você tem um interesse, você está fazendo a sua parte, você vai disseminar essa informação, você vai conscientizar mais pessoas, seja por uma comida gostosa que você vai levar no almoço da família, seja por um documentário que você vai recomendar. É daqui para melhor, eu acredito, sabe? É urgente, a gente precisa começar. Quem ainda não parou para pensar nisso, a gente precisa, pelo motivo que for, caminhar em direção a isso, seja pela Segunda Sem Carne, seja por essa campanha, seja porque viu Mestre Krishnamurti, se apaixonou, como todo mundo que está aqui, mas a gente precisa ajudar a informação a chegar para mais pessoas, porque a informação tem que chegar. É aquela frase do Paul McCartney que disse: se os abatedouros tivessem paredes de vidro, todo mundo seria vegetariano. Não acredito que todo mundo seria, mas que resolveria boa parte dos problemas do mundo. Olha, eu tenho certeza que ajudaria bastante. Então essa informação precisa chegar. O que está acontecendo precisa ser mostrado. Sim, e a gente conta com todo mundo para isso, né? Que eu acredito que é esse o intuito dessa união. E como cada um conseguir fazer. Não existe algo pré-determinado, ou seja, não precisa ter o talento da fala, da escrita, o recurso financeiro. Isso é algo que eu percebo, a gente como ser humano, a gente precisa conscientizar de um tamanho, porque muitas vezes a gente olha para a encrenca toda do jeito que tá, o mundo do avesso e ao contrário, e a gente fala, eu não tenho a menor chance. E a gente tem chance. Só que a gente tem chance somente se a gente tiver a coragem para se posicionar. E aqui eu lembro dessa força do amor.
o amor, ele vem sendo romantizado tantas vezes e de tantas formas que a gente esquece dessa potência. Eu gosto sempre de pensar no amor materno, do amor de uma mestra búfala, que outro dia eu vi um vídeo de uma correndo atrás de uma moto que estava carregando o bebezinho dela, sendo separado, e ela no meio da estrada, não existia mais nada, e ela era invencível ali porque ela queria o bebê dela. Quando a gente fala de uma mãe humana e a gente tem essa referência sendo filha, ou sendo mãe, para quem é mãe, quando a gente fala das mães de maneira... Esse é o amor que não tem romance, é o amor que se posiciona, é o amor que cuida, é o amor que transforma. E eu gostaria de convidar a gente a viver esse amor. Então, quando a gente olhar alguma coisa, a gente tem uma forma de ativismo. Qual é o aspecto em você que se transforma nesse amor maternal? Que com o que você tem, você é capaz de influenciar positivamente a vida de outro ser ou fazer com que outros pensem, que outros despertem, que outros... Qual é a semente que você pode plantar? Porque a Lari e a equipe dela estão plantando sementes hoje, eu diria, para milhões de pessoas. Dentro de todo esse alcance que está sendo colocado. Agora, qual é a semente que a gente pode colaborar com isso? E que a gente faça, por menor que pareça, deixa essa semente, porque a gente nunca sabe qual é a pessoa que vai aceitar aquilo, frutificar aquilo, florescer aquilo, enfim, e levar para o mundo para tantas outras. O alcance a gente não consegue contar, mas a gente consegue trabalhar. Então eu deixo aqui esse convite para que a gente trabalhe e sirva e continue nessa missão. Lari, eu agradeço profundamente por tudo que você faz, não só no teu dia a dia, com toda essa coisa de campanhas e pessoas e equipes e essa disposição toda. Eu agradeço o teu bom humor, eu agradeço a tua humildade, eu agradeço a tua força feminina, eu agradeço por você ser amiga, por você ser voluntária aqui no santuário. Eu agradeço essa força que eu sinto em você e através de você iluminando esse mundo. Agradeço muito. Paty, é recíproco. Você sabe, eu poderia agradecer você nessa 1 hora de live, que ainda não seria suficiente por tudo que você faz, e reforço o que você disse, cada um fazer o pouquinho que pode, a gente muda esse mundo, ó, rapidinho. Gratidão, Paty. Gratidão, querida. Gratidão a todos que estiveram conosco e ainda estarão. Até breve, Lari. Até breve todos. Vou deixar um mantra aqui para que a gente possa vibrar para todos os seres. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam felizes. Gratidão a todos. Boa noite. Gratidão.